Demos as boas-vindas a quem acompanha a nossa análise de hoje. É uma alegria imensa receber quem está com a gente para essa conversa. Com certeza, é muito bom ter a companhia de cada um para mais um passo bem tranquilo e profundo, né, na nossa série especial. A nossa série patrística. Isso. E, para quem já vem caminhando com a gente nessa jornada, vale lembrar que o volume 9 desta coleção belíssima é composto por 3 partes. 3 partes, exato. Sendo que, no episódio anterior, a nossa conversa girou em torno da segunda parte. Perfeito. E hoje, assim, bem de mansinho, chegamos à conclusão desta etapa. Mergulhando na terceira e última parte do volume 9. E abrange ali os Salmos 101 a 150, e a nossa missão na exploração aprofundada de hoje gira em torno de um tema central que é, no mínimo, instigante. Muito instigante. A glorificação. Exatamente. O nosso objetivo nas próximas conversas é destilar essa sabedoria temporal que está guardada nessas fontes históricas. Vamos falar sobre o destino final da alma, né? Sobre a imutabilidade divina e tentar entender um pouquinho melhor esse conceito tão vasto, tão grandioso que é a eternidade. Pois é uma satisfação muito grande chegar a este ponto da obra. O material que temos em mãos hoje é denso, é riquíssimo e pede mesmo uma reflexão mais serena. Pede calma. Muita calma, porque quando a gente entra no território de palavras como glorificação e eternidade, estamos no fundo tocando naqueles anseios mais essenciais da nossa própria experiência humana, sabe? São as grandes perguntas no fim das contas. Exato. E a nossa ideia hoje é justamente tentar pegar essas reflexões, que já têm milênios de idade, e traduzir de um jeito que converse com a vida diária de quem nos ouve. Sempre, claro, observando com muito cuidado as palavras e os ensinamentos deixados pelo autor. Sem dúvida, mantendo o foco total na fonte. Faz todo sentido. Então, vamos começar a desempacotar isso tudo? Primeiro, acho que é importante a gente olhar para o cenário. Para as raízes históricas do texto. Isso. O autor dessas fontes é Santo Agostinho. E é bom a gente situar isso no tempo para ter a dimensão correta do que estamos lendo. É fundamental. Agostinho viveu ali entre os anos 354 e 430 depois de Cristo. Ou seja, a gente está falando de uma obra que foi escrita ali por volta de 300 a 400 anos após a morte de Jesus Cristo. É um salto gigantesco no tempo, se a gente para pensar. Um salto enorme. E o que chama a atenção aqui logo de cara é a precisão com que a doutrina já se apresentava em um texto tão antigo. Como assim precisão? Para colocar em perspectiva, 300 anos é mais ou menos a distância temporal entre nós, hoje, e os anos 1700. Nossa, é verdade. Imagine encontrar um documento lá do século XVIII que descrevesse a nossa rotina atual, hoje, com detalhes cirúrgicos. Seria impressionante. É quase esse o sentimento. Ao ler essas páginas escritas há mais de 1500 anos, dá para identificar traços incrivelmente detalhados do catolicismo. De forma bem clara. De forma bem tranquila e direta. O texto traz elementos que conversam perfeitamente com a doutrina católica atual, com as suas práticas e os seus dogmas. É quase como abrir uma cápsula do tempo, não é? Sim, perfeitamente. Lendo as anotações dele, esbarramos numa descrição muito clara e estruturada dos sacramentos. A Eucaristia, por exemplo, é descrita ali como o sacrifício de Cristo, que é lembrado diariamente no altar. E isso escrito lá atrás. Lá atrás. Além disso, a visão da unidade da Igreja Católica já é compreendida e chamada de corpo de Cristo. Tem a questão dos mártires também, né? Bem lembrado. Há uma reverência muito profunda prestada aos mártires no texto. Tudo isso já estava solidificado e era ensinado com uma clareza pastoral impressionante. É um relato histórico fascinante para quem se interessa pela continuidade das tradições. O nível de detalhe ajuda muito a entender o peso do texto. Ajuda a dar base para a conversa de hoje. Com certeza. E avançando um pouco pelo material, tem um ponto aqui que me deixou bastante intrigada. Há um termo latino bem peculiar mencionado na fonte. Lá no Salmo 121. Exatamente, quando o autor comenta o Salmo 121. A palavra é idsum. Idsum. Lendo assim por cima, parece uma palavra simples, mas ela carrega uma bagagem
filosófica e espiritual muito grande, né? Essa é, sem dúvida, uma das noções mais profundas que Agostinho aborda nessa seção. E como a gente traduziria isso? Se a gente for tentar traduzir para o português, id sum significaria algo como o mesmo, ou aquele que é sempre o mesmo. O mesmo? Isso. O texto usa essa palavra para se referir ao ser imutável e eterno de Deus. Remete um pouco àquela passagem do Antigo Testamento? Perfeito. Remete diretamente àquela passagem bíblica lá do livro de Êxodo, onde Deus se apresenta dizendo, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é, a essência de existir. É a ideia de uma essência que não sofre nenhum tipo de alteração. Não tem um passado onde deixou de ser algo, nem um futuro onde passará a ser outra coisa. É apenas o presente. É a plenitude absoluta do tempo presente. Sem aquela corrosão, sabe? A corrosão do tempo. É uma perspectiva muito curiosa, especialmente pelo contraste que a fonte faz entre esse Gibson, essa coisa imutável, e a nossa própria mutabilidade. Porque a vida humana é o oposto disso, né? Totalmente. A nossa experiência diária, a vida humana em si, é inteiramente pautada na mudança. A fonte até diz que nossos dias passam como uma sombra. Como uma sombra. O ser humano envelhece, muda de ideia, muda de humor da noite para o dia, altera os sentimentos, sofre essas variações contínuas de tempo e espaço. Tudo ao nosso redor está em constante transformação. Nascendo, crescendo e morrendo. O tempo todo. Mas Deus, segundo esse conceito de Gibson, fica fora dessas amarras do tempo. Ele permanece intacto. É como um porto seguro. E a analogia que o texto utiliza para ilustrar isso é de uma simplicidade, assim, muito bonita. A das folhas? Isso. A analogia das folhas de uma árvore. O autor compara a humanidade às folhas de uma árvore. As gerações humanas nascem, crescem, secam e caem. Exatamente como as folhas passam por um ciclo nas estações do ano. Caem umas folhas, nascem outras novas, que em pouco tempo também cairão. A terra está forrada dessas folhas transitórias. E onde o Idsum entra nessa imagem? Deus é comparado à raiz. A raiz eterna que permanece. A raiz não cai. A raiz não cai, não é levada pelo vento do outono, não seca da mesma forma que as folhas. Fica firme. E o que é interessante notar no texto é que justamente por causa dessa fragilidade e transitoriedade das folhas, a busca por uma raiz imutável acaba se tornando a grande jornada da alma humana. Nossa, parando para pensar nessa imagem das folhas e da raiz, dá para fazer um paralelo muito forte com a ansiedade dos nossos dias. Sem dúvida. A gente passa a vida inteira tentando se agarrar a outras folhas, não é? A gente se apega à juventude, que passa, se apega a tendências, que mudam num piscar de olhos, a bens materiais, que podem se perder amanhã. É verdade. É como se a gente tentasse encontrar segurança em coisas que, desde o princípio, foram feitas para cair com o vento. É uma leitura muito pertinente, muito atual. A mutabilidade das coisas traz inevitavelmente uma certa angústia para quem vive isso. Uma sensação de que não tem chão. Porque o ser humano percebe, mesmo que lá no fundo, de forma inconsciente, que tudo aquilo em que ele escora a própria vida vai acabar passando, vai secar e cair. E a beleza da ideia do Gibson. É que ele oferece o antídoto para essa angústia, ele oferece a paz da permanência, é o convite maravilhoso para ancorar a existência naquilo que não muda. O que nos leva a uma questão muito prática, né? Onde é que o ser humano, sendo tão instável e mutável por natureza, se encaixa nessa busca pela eternidade? É a grande pergunta do texto. Como é que uma folha que voa com qualquer brisa consegue encontrar estabilidade numa raiz que muitas vezes é tão difícil de compreender no meio da correria do dia a dia? Pois é, e para responder a isso, a gente precisa olhar para o quadro maior que o autor desenha ao longo dos Salmos. O conceito do exílio. Exatamente. Há uma visão muito realista no texto sobre a atual condição humana. Agostinho descreve o mundo presente, essa nossa realidade cotidiana, como uma espécie de exílio. Ele usa um termo específico para isso? Ele resgata a figura histórica de Babilônia para representar esse estado de confusão, de transitoriedade e de cativeiro das paixões terrenas. Babilônia como um símbolo do exílio. A ideia é que enquanto a humanidade caminha por essa Babilônia, a dor, a saudade, a cansaço, é um lugar de passagem,
não a residência definitiva. Entendo. É como se aquele cansaço profundo que a gente sente no fim de um dia difícil fosse, no fundo, um sintoma de estarmos fora de casa. É a saudade da raiz. O texto aponta que o destino final, a verdadeira pátria da alma, não é Babilônia, mas a Jerusalém Celeste. Jerusalém Celeste. E o significado do nome Jerusalém, na interpretação que a fonte traz, é visão da paz. Visão da paz. Que bonito isso. É a cidade eterna, o lugar de repouso, onde habitam os anjos. É, em última instância, o estado de união perfeita com o Idipson, com aquele que não muda. Essa ideia traz uma perspectiva de resiliência muito interessante para quem escuta. A fonte chega a explicar que a esperança de alcançar essa Jerusalém Celeste funciona como uma âncora. Uma âncora muito peculiar. Exato, não uma âncora comum. Em vez de ser lançada para baixo, para o fundo escuro do mar, a fonte diz que é uma âncora lançada para o alto. Para a eternidade. Isso, lançada no céu. Ter essa esperança é o que impede a alma de naufragar quando aquelas tempestades pesadas das tribulações terrenas aparecem. Porque o mar de Babilônia é revolto. E a gente sabe que a travessia dessa Babilônia tem muitos ventos contrários. Mas saber que a visão da paz é o destino final acaba servindo como uma bússola inabalável. É o que sustenta a jornada. Mas olha, o autor faz questão de lembrar que essa jornada exige uma postura bem específica. Não é só cruzar os braços. Não basta apenas constatar que estamos no exílio e ficar esperando o tempo passar sentado na beira do rio. É preciso caminhar de um jeito certo. Há uma forma de se caminhar. É preciso se preparar para habitar essa cidade da paz. E isso introduz um outro conceito maravilhoso que está presente lá na frente no material. Sim. E isso nos conecta diretamente à ideia que aparece na exploração do Salmo 149. O Salmo do Cântico. O salmo que fala sobre cantar um cântico novo. E, lendo a análise, logo de início a gente percebe que não é de música no sentido literal que ele está falando. De jeito nenhum. Não é simplesmente trocar uma melodia por outra, ou ir lá e aprender a tocar um instrumento novo. O texto esclarece que esse cântico novo é, na verdade, a voz do ser humano renovado. Renovado pelo quê, exatamente? Pela caridade, que no contexto desta obra significa o amor verdadeiro, aquele amor altruísta e voltado para o bem maior. E, em contraposição a isso, existe um cântico velho. Existe o cântico velho. Esse cântico velho é a voz dos desejos puramente terrenos. Do egoísmo. Do egoísmo, das divisões e daquele homem focado exclusivamente em si mesmo. Cantar o cântico velho é viver afundado na transitoriedade de Babilônia, esquecendo de olhar para a raiz. Tem um ponto aqui sobre isso que achei fantástico. O texto diz que esse cântico novo não pode ser cantado só com a língua ou com os lábios. Exige algo muito, muito mais profundo. Exige a vida. Exige ser cantado com a própria vida. Ou seja, não adianta falar palavras bonitas, fazer discursos inflamados de louvor, se as ações do dia a dia estão cheias de egoísmo, de rancor ou de discórdia. A vida prática tem que acompanhar a letra da música, digamos assim. É uma observação muito precisa da fonte. O autor é firme ao argumentar que quem não vive a caridade e a paz simplesmente não consegue entoar esse cântico para Deus. A voz não sai. A caridade, que é o amor ao próximo, funciona como a harmonia dessa canção espiritual. Se há dissensão, se há ódio e divisão entre as pessoas, a voz espiritual está desafinada. Não tem como produzir um som agradável. Impossível. A verdadeira renovação acontece no ordinário, nas ações de cada dia, na forma como se convive com quem está do nosso lado. Então, viver a lei do amor é o som que ecoa. É o som que ecoa na eternidade como um cântico novo. É como se a gente passasse o tempo de exílio inteiro ensaiando a música que vai ser cantada na pátria final. E pensar nessa preparação, nesse grande ensaio geral da caridade, nos leva a uma questão inevitável na nossa análise. E quando a jornada acabar? Isso. E quando essa jornada acabar? Porque o texto não para no exílio, não é? Ele avança para o fim da linha. Ele vai até o limite. O que nos conduz ao grande clímax das nossas fontes de hoje. A glorificação final. O momento culminante. Exemplificado lá no último salmo de toda a coletânea, o Salmo 150. É o término do exílio e a entrada definitiva nessa tal eternidade na Jerusalém Celeste. E a imagem que se pinta dessa pátria final é simplesmente deslumbrante.
A exploração do texto nos guia para uma visão bem serena de como as coisas serão. Como será o dia a dia na eternidade, por assim dizer. Na vida eterna, a única ocupação da alma será amar e louvar a Deus. Ponto. E tem um detalhe crucial aí. Qual o detalhe? Isso ocorrerá sem fastio. Sem fastio? A palavra fastio aqui significa tédio, cansaço, repulsa por excesso. Sem aquela fadiga de fazer a mesma coisa? Ou seja, será um louvor sem nenhum peso, sem a sensação de repetição exaustiva que acompanha absolutamente tudo na nossa vida terrena. Nossa, é até difícil para a mente humana conceber isso direito. Porque tudo, absolutamente tudo que a gente faz repetidamente por aqui, uma hora cansa, né? Até as coisas mais prazerosas. Você come o seu prato favorito todos os dias, uma hora você enjoa. Exato. Mas a fonte argumenta que as necessidades que geram esse nosso cansaço diário simplesmente deixarão de existir lá, certo? Deixaram de existir. O texto nos lembra que não haverá mais fome, não haverá sede, Não haverá doenças. doenças, nem fadiga física. E vai além, trazendo uma reflexão muito profunda sobre o próprio amor ao próximo. Até mesmo a necessidade de praticar boas obras terrenas vai desaparecer. Como assim? A caridade acaba? Não a caridade em si, mas a obra de socorro. Por exemplo, não haverá necessidade de vestir os nus, porque lá não haverá nudez nem frio. Faz sentido. Não haverá famintos para alimentar, nem doentes para visitar, nem pessoas em luto para consolar. Ninguém vai precisar de ajuda. É uma mudança de chave muito interessante. A transição da caridade que socorre, que é trabalhosa e muitas vezes dolorida aqui em Babilônia, para uma caridade que apenas celebra e contempla a perfeição. Perfeito. Esse é o cerne da glorificação para o autor, a apreciação pura. E, para selar essa perfeição do fim da jornada, ele traz um detalhe matemático fascinante. Sobre os números. Sobre os números no Salmo 150. Agostinho frequentemente se debruça sobre o significado espiritual da numerologia na antiguidade, e aqui ele decifra um mistério muito particular. Espera um pouquinho. Vamos com calma nessa parte dos números. Como o autor chega numa conta usando o Salmo 150? Parece complexo, mas é bem amarrado. Porque lendo assim de primeira, 150 parece apenas o número de ordem do último salmo do livro, o encerramento natural. Mas a gente sabe que a mentalidade antiga usava os números com uma linguagem quase secreta, não é? Como é que funciona essa matemática que ele propõe? É bem engenhoso. Para a mente antiga, a matemática era uma forma de expressar verdades teológicas e harmonias divinas. E a explicação dele foca na composição desse número. Ele diz que o número 15 representa a união perfeita e harmônica dos dois testamentos da Bíblia. Tá, mas como ele chega ao 15? Ele soma o número 7 com o número 8. Certo, 7 mais 8. E de onde vêm esses dois? O 7 representa o sábado, que é o dia do descanso no Antigo Testamento, simboliza a completude da primeira criação, a primeira aliança. Entendi, o 7 é o Antigo Testamento. Isso. E o 8 representa o domingo, que é o oitavo dia, o dia da ressurreição e da nova criação no Novo Testamento. Então, 7 do Antigo mais 8 do Novo igual a 15. A união das duas alianças. Isso. E aí esse número 15, que já é perfeito em si, é multiplicado por 10. Por que o 10? Naquela tradição, o número 10 é frequentemente usado para simbolizar a totalidade, a perfeição absoluta e a extensão completa de algo em todas as direções. Então ele pega a união das alianças e eleva a totalidade. 15 vezes 10. Que resulta em 150, o número exato do último salmo. Incrível! Para o autor, não é uma coincidência editorial, é a representação simbólica da perfeição absoluta. O encerramento perfeito. É a harmonia de todo o louvor eterno, unindo toda a história da humanidade, desde a primeira criação até a ressurreição, num único e infinito coro de exaltação, sem cansaço, lá na Jerusalém Celeste. Reflexão riquíssima. É como se cada pequeno detalhe do texto, até mesmo o simples número da página ou do capítulo, apontasse para a mesma realidade grandiosa. Esse repouso absoluto na presença do Idipson. Tudo converge para o mesmo ponto. E olhando para tudo que foi conversado hoje, passando por essa jornada que sai lá da poeira e do barulho do exílio de Babilônia e caminha devagarinho até a perfeição matemática e espiritual da Jerusalém Celeste,
Fica uma provocação para a gente levar para frente. Uma provocação importante. Um pensamento para quem escuta continuar a explorar mentalmente ao longo da semana. Se o estado eterno e perfeito da humanidade é concebido como essa expressão contínua de amor e louvor, sem tédio, sem fastio, Como trazer isso pro agora? isso. Como é que a prática desse olhar de apreciação pura, ainda hoje, no meio da nossa rotina, que é tão corrida e cansativa, poderia transformar a qualidade dos nossos dias? É uma excelente pergunta para refletir. Será que exercitar a gratidão e o amor gratuito hoje, sem esperar nada em troca, não seria uma forma de antecipar um pouquinho dessa eternidade na nossa própria realidade atual? É uma reflexão belíssima e que condiz inteiramente com a sabedoria que a fonte nos ensina. Antecipar um pouco dessa visão da paz, através de um olhar mais generoso no tempo presente, é, na prática, começar a afinar a voz. Para cantar o cântico novo. Exatamente para cantar aquele cântico novo. É um convite à serenidade em meio a toda essa transitoriedade em que a gente vive. Fica então o convite aberto a quem nos ouve que busque ler o livro completo, o Comentário aos Salmos, publicado pela Paulus Editora. Vale muito a pena. É a melhor forma de beber diretamente dessa fonte histórica tão rica e inesgotável, com toda a calma que a leitura pede. E com a profundidade que o texto oferece. E claro, fica também o convite para nos acompanhar no próximo episódio da nossa série especial, onde vamos continuar a explorar com muita calma e cuidado as riquezas desses textos que fundamentam tanto do pensamento espiritual. Estaremos de volta. Agradecemos imensamente pela companhia serena e atenta de sempre. Um abraço bem tranquilo a todos e até a próxima. Um abraço. Até a próxima, com muita paz e sabedoria.